E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar mais um pouquinho agora sobre a fé da igreja primitiva. Agora eu quero falar sobre o lago de fogo e enxofre. Quem viu o meu último vídeo que eu gravei agora a respeito do mundo dos mortos, nós estudamos que toda a igreja primitiva, eles criam que a pessoa, ao morrer, a alma iria para o Hades, não ia para o céu, ia para o Hades, o corpo ficava no túmulo e lá cada alma ia separar, um para um local, outro para o outro, um ia para um local de alegria, de experiências com os que morreram antes deles, os pais, outros já iam para um pré-julgamento. Então, eu disse que não ia citar todos os textos sobre isso num único vídeo, que ia ficar muito grande. Então, eu citei lá Hipólito de Roma, citei lá Irineu de Leão, né? Citei Policarpo, citei Clemente, mostrando que não existe essa doutrina, nunca existiu. Porque, preste atenção, uma coisa é você pegar alguém citando um texto e você mesmo dar interpretação para esse texto. Você quer ver um exemplo? Vou pegar aqui um texto de Justino de Roma, né? Justino de Roma, não. Irineu de Leão. Olha só, vamos pegar aqui Irineu de Leão, ele citando o texto, olha só. Olha aí, ó. Tá lendo aí comigo, ó? Irineu de Leão, né? O segundo livro dele contra as heresias, no capítulo 32, verso 1, diz assim, ó. Se não existe o mal e o bem, mas fosse somente opinião humana, que algumas coisas são justas e outras injustas. Nunca teria declarado no seu ensinamento: os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e os injustos e os que não fazem obras de justiça, enviá-los-á ao fogo eterno, onde o seu verme nunca morrerá e o fogo não se apagará. Aqui ele não está dando nenhum tipo de interpretação, se bem que nós já vimos a interpretação dele com relação à alma, né? O que acontece com a alma pós-morte. Nós já vimos isso no último vídeo. Mas ele apenas está citando o texto. Aqui ele não está dando a explicação do texto, ele está citando. Então, o que acontece é que, muitas das vezes, quando você vê algum aniquilacionista pegando os textos da patrística, eles pegam textos aonde eles mesmos citam os textos, mas não explicam o conteúdo do texto. Entendeu? Só citou o texto, igual Irineu aqui. Irineu só citou o texto, só. Irineu não fez uma hermenêutica do texto. Ele só citou o texto. E aí a pessoa vai lá, tá vendo? O fogo que nunca apaga, né? O fogo que nunca apaga, ou seja, vai ficar incinerado o resto da vida. O que acontece então? Então, quer dizer, se apagar o fogo, o corpo volta, é isso? Tem que o fogo nunca apagar para que a pessoa ela fique incinerada? Uma figura de linguagem, é isso? Então, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês aqui textos que mostram também a interpretação desse texto, não apenas a citação do texto. Citar o texto não está explicando nada, mas eles fazem a explicação do texto. Então, eu quero ler aqui com vocês também. Vamos pegar agora aqui a citação do texto. Vamos lá, vamos pegar aqui João Crisóstomo. Compartilhar com vocês aqui. João Crisóstomo, olha só, comentário das cartas de Paulo. João Crisóstomo foi professor, né, mestre da Escola de Antioquia. Escola de Antioquia, nós já vimos aqui muitas vezes nos vídeos o que significa e o que ela ensina. Então, olha só, não é pequena a questão que nos é proposta, mas muito necessária e dos problemas que os homens todos procuram resolver. Se a geena é infinita. Então, já havia um debate ali, uma questão sobre se as pessoas iriam ser aniquiladas, né? Ou não. Procuram resolver se a gênese é infinita. No entanto, Cristo assegurou que não tem fim. Nesses termos, onde o fogo não se extingue
e onde o verme deles não tem fim. Lembra que foi o mesmo texto que Irineu de Leão citou. Foi o mesmo texto. Reparem no seguinte: a escola de Irineu de Leão é a escola de Antioquia, a escola que entendia os textos de forma literal, nada simbólico, de forma literal. Ele não é da escola de Alexandria, ele é da escola de Antioquia, raiz da onde vem Policarpo, o seu professor, e o apóstolo João, que também foi o seu professor, o seu mestre. Então, a escola de Antioquia é uma escola que, desde lá de Atos, quem fundou foi Paulo, foi Pedro, tem um escopo literário de uma forma literal, a exegese literal. Então, nós vimos ali Irineu de Leão dizendo: os justos vão brilhar com a luz do sol, porque tem que ser feita a justiça, mas os ímpios vão para o lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. João Crisóstomo vai usar também desse texto, só que diferente de Irineu, ele agora vai explicar o texto. Vamos lá. E sei que alguns de vós, ao ouvirem tais palavras, ficam entorpecidos, mas o que fazer? Deus, contudo, ordena que frequentemente o anunciemos, dizendo: anuncie a este povo. Vamos passar aqui. Nós fomos deputados ao ministério da palavra e necessariamente somos molestos aos ouvintes, não de bom grado, mas coagidos. Ou, se preferis, não seremos onerosos. Se praticar o bem, não temas. Por conseguinte, é possível vir-nos não só sem aviação, mas com gosto. Na verdade, o próprio Cristo asseverou que é sem fim, e Paulo afirmou, indicando ser perpétuo, o suplício que os pecadores sofrerão ruína eterna. Então, quando se lê a palavra de fogo eterno, suplício eterno, castigo eterno, o que a interpretação moderna entende? Que é morte eterna, então, como ensina o Testemunho de Jeová, os adventistas, é a inexistência eterna. Só que não é assim que eles entendiam. Tá? No caso ali, o sofrer eternamente, ranger de dentes, né? Trevas externas, exteriores, tudo isso aponta para sofrer mesmo de verdade e não deixar de existir. Vamos continuar. E ainda, não vos iludais, nem os impudicos, nem os adúlteros, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. Aos hebreus também propunha: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Cristo, aos que dizem: em teu nome fizemos muitos milagres, responde: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E as virgens excluídas não entraram na sala. E aqueles que não alimentaram, disse, irão estes para o castigo eterno, ou seja, vai ficar sendo castigado eternamente, né? E não me retruques. Onde fica a equidade se o castigo não tem fim? Pois quando Deus faz alguma coisa, deves obedecer a seu plano e não submeter os seus pronunciamentos a raciocínios humanos. É justo Deus castigar alguém eternamente? É justo alguém ficar sofrendo eternamente por causa do seu pecado que viveu 70 anos? É o que ele está dizendo. Esse tipo de argumento filosófico já existia. Eu não tem que ficar argumentando filosoficamente, tem que olhar para a Bíblia e crer no que está escrito. Bom, e não submeter aos seus pronunciamentos e raciocínios humanos. A Adão, na verdade, um só pecado acarretou a morte. Ou seja, por causa de um único pecado de Adão, olha onde nós estamos. Um único, um pecado dele, olha a bagunça que o mundo está nesses 6.000 anos. Por causa de um pecado. Nós, contudo, cometemos diariamente inúmeros pecados. Mas, se ele, por um só pecado, sofreu tão grande mal e ficou sujeito à morte,
Nós que sempre vivemos no pecado, o que não sofreremos, que em vez do paraíso, esperamos o reino do céu? São questões molestas e causam tristeza ao ouvinte. Estou bem ciente disso, por aquilo que eu mesmo sofro, pois meu coração se comove e palpita. E quanto mais vejo bem fundado o ensinamento sobre a geena, tanto mais temo e mais tremo, mas é necessário proferir tais coisas para não cairmos na geena. Então, aí estão os textos que falam sobre o geena, né, e tal. Entendeu? Então, existe sim um entendimento único, se bem que eu só citei aqui Crisóstomo, mas eu vou citar um outro mais antigo. Vamos lá para pegar esse texto aqui, ó. Existe esse pensamento único do Geena. Vamos lá, ó. Isso aqui é a Frates da Síria. Demonstração, capítulo 22 da morte dos últimos tempos, 270 depois de Cristo. Vamos lá, a Síria ali, né? Onde fica as escolas, né, dos antioquenos ali. Também em relação à penalidade, digo que todos os homens não são iguais. Aquele que fez grande maldade é grandemente atormentado, e aquele que não ofendeu tanto é menos atormentado. Alguns irão para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Outros serão lançados no fogo, conforme merece, mas não está escrito que rangerão os dentes, nem que ali haja trevas. Alguns serão lançados em outro lugar, um lugar onde seu verme não morrerá e seu fogo não se apagará, e eles se tornarão um espanto para toda a carne. Na cara dos outros a porta será fechada e o juiz lhes dirá: eu não vos conheço. E considere que assim como a recompensa pelas boas ações não é igual para todos os homens, assim também é para as más ações. Os homens não serão julgados de uma só maneira, mas cada um receberá a sua recompensa segundo as suas obras, porque o juiz está vestido de justiça. Então você vê que quando Jesus fala haverá maior rigor, menor rigor no julgamento, ele está falando sobre esses níveis, né, de honra e níveis de punição. Mais açoite, menos açoite. Então você veja que no ato do julgamento, onde Deus vai julgar, e as pessoas vão ser lançadas, né, ali, cada um no seu devido lugar, cada um receberá a sua recompensa e os seus tipos de punições conforme lhe for devido. O fato é que, independente de um trazer mais detalhes, outro menos detalhe, outros colocar mais textos, outros menos textos, o importante aqui agora é entender o seguinte, que não existe nada na história, nenhum resquício que mostra que eles eram aniquilacionistas, que eles criam na alma que perece, que deixa de existir. Não existe. Uns falam de uma maneira, outros falam de outra maneira, mas todos concordam, todos são unânimes em acreditar que existe uma punição depois do grande turno branco. E essa punição vai cada um receber a sua própria sentença. Uns vão sofrer mais, outros vão sofrer de uma outra forma, mas todos vão sofrer. Todos vão. Tá? E quando fala assim, fogo eterno, né, eternamente, não é para interpretar que vai ser extinto eternamente. Não é para interpretar isso, senão não é sofrimento eterno, senão não é castigo eterno, senão não é nada disso. A pessoa ela não é castigada, é isso que Justino de Roma vai defender no seu livro. Se não existe, né, uma punição, então vale a pena, né? Se não existe essa punição eterna, então vale a pena, né? Pecar, porque no fim você vai entrar num sono profundo. Aí pensa comigo, que é essa palavra sono profundo? Né? Sono profundo é o quê? É uma inexistência? A pessoa deixou de existir? Então, se a pessoa, se um filho de Deus hoje está no sono profundo, ela está neste momento, ela está na mesma posição que o outro que está lá condenado depois do grande turno branco, porque ambos estão dormindo. Ambos estão assim, inexistentes.
tanto um quanto o outro. Então, quando a Bíblia fala para o justo, né? Vai descansar nas suas obras. Mas se o que sucede ao justo sucede ao ímpio, então o ímpio também está descansando nas suas obras, pô. Por pior que fosse. E o que está acontecendo hoje com o justo está acontecendo a mesma coisa com o ímpio, e lá na frente vai acontecer também com os outros ímpios que vão ressuscitar no grande trono branco. Ou seja, dormir não é um castigo, porque se fosse isso, dormir no sentido de você apagar de tudo, não sentir nada, ficar em coma, né? Vamos botar essa palavra aqui. A pessoa ficar em coma eterna, qual é a diferença entre ficar em coma eterna e ela ficar em coma durante 6.000 anos, como Adão, por exemplo? 5.000 anos, viu? Quase 1.000, né? 5.000 anos, como Adão, por exemplo. Ele está em coma, não é isso? Está desacordado. Mas ele está descansando com os pais dele. Como é que está descansando com os pais dele se ele está desacordado e o ímpio também está desacordado? Está em coma. Os dois estão em coma. Como é que um descansa e o outro está sendo castigado, gente? Como é que um ressuscita para ser honrado e outro para ser castigado? Se ficar em coma já é um castigo, então os justos também já estão sendo castigados, porque está tudo equalizado. É a mesma medida de sentimento pós-morte, de dimensão pós-morte? Ou não? É isso que eu falei no último vídeo. E agora nós estamos lendo textos em que eles mostram clarissimamente que existe sim, né, um Geena preparado. Esse Geena, ele é eterno, é para sofrimento eterno, corpo e alma. Jesus falou, vai lançar tanto o corpo como a alma, né, para o Geena. Beleza, gente? Qualquer dúvida, coloca aqui, né? E que o Senhor nos dê mais texto, nos ilumine mais. Aliás, tem até mais outro texto que um pai da igreja ele explica o que significa a expressão sono. Por que a Bíblia chama de sono, né? Por que a Bíblia fala isso? Aí é no sentido realmente figurado, só sintetizando a explicação dele, porque quando uma pessoa ela não tem Cristo, ela está no mundo espiritual dormindo, né? Despertas tu que dormes, né? Ou deixa que os mortos enterrem os seus mortos, né? Ou seja, a pessoa ela não está conectada com o mundo espiritual, ela está desconectada, está dormindo. Eu não posso estar dormindo, eu tenho que estar acordado, despertas tu que dormes. Então, quem dorme é quem não está conectado com o mundo espiritual. Quando a Bíblia fala sobre os que dormem, ou seja, os mortos, os que dormem, são exatamente eles que não estão conectados com o mundo daqui. Nesse sentido, eles estão dormindo. Mas a gente dá mais explicação sobre isso, mais na frente eu posso trazer um estudo sobre isso daí, né? De como que a igreja primitiva entendia a questão da alma pós-morte, seja morto, seja, né, depois do grande trono branco. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.